Olha aí, pessoal, o senhor Fernando Haddad foi premiado, recebeu o prêmio Faz Diferença na categoria Economia, né? O melhor nome econômico do Brasil, ao que tudo indica. Se você quer um esclarecimento, esse prêmio é feito pelo pessoal do O Globo, ou seja, já dá para esperar esse tipo de coisa aqui acontecendo. Você acha esse prêmio válido, justo? A melhor coisa em matéria econômica do Brasil foi o senhor Fernando Haddad. Realmente o comando dele, da pasta da economia, da pasta da fazenda, é algo de fato notável a ser celebrado, a ser comemorado? Bem, tenho minhas discordâncias a respeito disso, mas é como eu falei, não dá para esperar algo diferente de uma premiação feita pelo pessoal do O Globo aqui, né? E o Haddad aproveita todo o ensejo, toda a situação para minimizar a decisão do Banco Central, aí falando que a economia vai crescer de qualquer forma. E, bem, a grande pergunta que a gente faz a essa altura do campeonato é: alguém ainda dá ouvidos para o Fernando Haddad? Vamos conversar sobre essa história, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, esse prêmio aqui é feito pelo pessoal do O Globo, do jornal O Globo, em parceria com a Firjan, que é a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, e foi feito ontem à noite, né, quarta-feira, dia 19 de junho, estou gravando este vídeo na noite do dia 20, e premiou um monte de gente. Tem uma tonelada de categorias, economia, mas também coisas do audiovisual, melhor filme, melhor personalidade do ano, várias coisas desse tipo aí e tudo mais, né? Então o prêmio Faz Diferença aqui do pessoal do Globo em parceria com a Firjan e se relaciona a nomes de 2023, né? Então considera aqui então a capacidade gestora, vamos colocar assim, do Fernando Haddad enquanto ministro da Economia no ano passado, não nos fatores de 2024, mas é claro que deveria ter algum peso, sem dúvidas, né? Então quem deu esse troféu, quem entregou o troféu para o Fernando Haddad, olha a cara de felizes desses três sujeitos aqui, né? Foi o senhor Lauro Jardim, que está do lado de cá, né? Que ele é colunista, e a Luciana Rodrigues, que é a editora de economia do O Globo. Então, se você quer saber quem que permite aquelas atrocidades que são divulgadas pelo site O Globo, pelo jornal O Globo em matéria econômica, é essa senhora aqui. Aliás, essa matéria estou vendo no próprio site do O Globo mesmo, né? Então, Fernando Haddad agradeceu o Globo, a Firjan, pela iniciativa, agradeceu o governo Lula, a equipe dele aí e tudo mais, o Congresso Nacional, o Poder Judiciário, porque todos ajudaram ele a executar um bom trabalho, né? Vai vendo. Ele disse o seguinte: estou muito emocionado, mais pelas pessoas que receberam o prêmio nessa data, né, em outras categorias. Um prêmio que enaltece figuras tão importantes. Dedico este prêmio à equipe do Ministério da Fazenda. Queria agradecer aos secretários, ao Congresso, ao Judiciário, etc, etc. E falou aqui que o presidente Lula faz muita diferença antes dele. Deve ter sido aplaudido até a exaustão quando ele falou isso aqui, com certeza. Tem vários outros prêmios aqui que foram entregues para um monte de gente, personalidades aí da música. Olha, a Alcione ganhou aqui um prêmio também, o pessoal dos esportes, o Pedro Bial ganhou, tem um filme aqui que ganhou também e tudo mais. Enfim, a Paola Oliveira aqui, né, categoria ela. Que bosta de categoria, ele, categoria ela. Né? Podia colocar ali mulher do ano, homem do ano, né? Às vezes é perigoso colocar homem e mulher, né? Não é inclusivo o suficiente. Enfim, aqui a Rosa Weber recebeu o prêmio de personalidade do ano, a Rosa Weber. Impressionante, né? Mas, enfim, o Haddad, então, foi laureado com esse prêmio como sendo a coisa mais relevante, mais competente, por que não, em matéria de economia no Brasil. E é óbvio que isso é uma coisa completamente inadequada. É um prêmio que não se aplica a ele absolutamente. Quem merecia muito mais para ficar só no aparato estatal, é claro, porque quando se fala em economia, todo mundo já leva para o lado do Estado, sendo que a economia real acontece fora do Estado.
acontece na iniciativa privada, né? Mas para ficar só na máquina estatal, o Campos Neto merecia muito mais esse prêmio do que o Haddad. Primeiro, pela boa condução da política monetária que ele exerceu, garantindo uma inflação controlada no ano passado, lembrando aqui a 2023, sendo que ele enfrentou as pressões do governo Lula do primeiro ao último dia do ano passado, continua até hoje. Então ele fez o possível e o impossível para manter a autonomia do Banco Central intacta e conseguiu fazê-lo. O cara merecia com certeza esse prêmio, até porque ele tem reconhecimento internacional com frequência. Segundo ano seguido, salvo engano, que ele ganha um prêmio lá fora de melhor Banco Central. Uma coisa impressionante, de fato, né? Então, o justo seria dar esse prêmio para o Campos Neto para ficar em matéria estatal, da economia estatal. Mas é o Globo, né, meu amigo? Você vai esperar o quê? Além do mais puro suco do esquerdismo. Embora isso aqui se refira ao ano de 2023, e sim, o Haddad estava com um pouco mais de relevância no ano passado, não se pode deixar de considerar o contexto atual. Imagina, se o cara comete uma atrocidade qualquer, fala uma besteira, é cancelado. Agora, em 2024, ainda assim ele receberia esse prêmio referente a 2023, digamos, se o Lula tivesse demitido ele um mês atrás do cargo, tivesse colocado outro cara no Ministério da Fazenda, você acha que ele receberia esse prêmio? Obviamente não, né? Então, a verdade é que hoje o Fernando Haddad está muito enfraquecido para receber um prêmio desses, que soa até de mau gosto, né? Porque, caramba, o Haddad está enfraquecido até pelo governo Lula. Como que eles dão esse prêmio aqui de faz diferença na economia, né? Hoje o Haddad não faz diferença na economia. Essa é a verdade. Ele tenta apagar um incêndio, não faz a menor diferença com o mercado financeiro. Ele faz uma promessa, um aceno numa direção, ninguém nem se importa, né? Olha só, agora ele falou aqui, inclusive, logo na sequência disso, né? Acredito que foi hoje que ele falou isso, por conta da decisão do Banco Central, decisão unânime, de manter os juros, a taxa básica, a Selic, em 10,5%, o Haddad falou que isso não é problema nenhum, não. Tranquilo, isso aí, eu confio no pessoal lá do Copom, né? E aí ele vai ler, olha só, ele vai ler a ata com calma na semana que vem para entender o que rolou e tudo mais, e falou o seguinte, né? A economia vai crescer, vai gerar emprego, e isso não será um problema. A verdade é que hoje, né, olha só, ele disse aqui que vai começar em agosto, né, um processo orçamentário, a gente vai acertando. Veja, o cara não consegue mais passar confiança para o mercado financeiro. Essa é a verdade. Ele falando isso aqui, ou não falando, não faz diferença. Ninguém leva a sério o Fernando Haddad, né? O ministro da Fazenda deu uma declaração dizendo que a economia vai crescer. Ninguém se importa, porque ele já foi tão desautorizado pelo governo Lula, pelo próprio Lula, por gente do partido do Lula, pela grande mídia, enfim. O cara tá tão isolado que, na verdade, todo mundo percebe que ele não tem poder nenhum enquanto ministro da Fazenda. Ele não vai fazer diferença, igual fazendo uma paráfrase do prêmio que ele recebeu, porque, na verdade, o cara tá completamente isolado. E as promessas que ele faz, as garantias que ele dá, nada disso tem relevância, uma vez que o próprio Lula, desdiz completamente o ministro da Fazenda dele, um cara que não tem a menor autonomia para agir, né? Eu volto a dizer, sempre repito isso no canal, mas vale a pena frisar esse ponto, né? Fernando Haddad não é um bom economista, não é um bom ministro da Fazenda, muito pelo contrário. Assim como ele foi um péssimo ministro da Educação, um péssimo prefeito de São Paulo, está sendo um péssimo ministro da Fazenda também. Acontece que o governo Lula é tão ruim, é composto de quadros tão desastrosos, que na verdade o Haddad acaba sendo a melhor coisa que esse governo pode proporcionar, ainda que ele não seja algo positivo, ainda que ele não seja algo bom para a economia, como de fato ele não é. É que as alternativas são tão piores que hoje a gente torce para esse cara continuar no cargo dele. Assim como a gente torce hoje para que o Gabriel Galípolo, meu xará Gabriel, seja indicado para a presidência do Banco Central, porque as alternativas que apareceram são catastróficas, né? Então, o Haddad, ele não é um bom ministro da Fazenda e tudo mais, só que tem coisa muito pior do que ele. E a grande tragédia hoje, nesse momento, nem é tanto o Haddad ser ministro da Fazenda, porque o mercado já até digeriu isso, já precificou isso nos ativos, na taxa de juros e tudo mais.
A grande tragédia mesmo é ele não ser ouvido pelo presidente Lula, que prefere dar ouvidos para outros tipos de quadro dentro do governo dele. E aí a tragédia fica ainda pior. Tudo que o mercado financeiro queria hoje é que as promessas do Fernando Haddad, principalmente as mais recentes, fossem verídicas. Aquela coisa que ele falou em conjunto com a Simone Tebet, que o governo Lula vai cortar gastos e tudo mais. Acontece que o Haddad falou isso na segunda-feira dessa semana. Na terça-feira, o Lula falou exatamente o contrário. Então ele não tem mais relevância, a palavra dele não mexe com o mercado, vai mexer para pior se ele falar uma besteira, mas não tem nada de positivo que ele diga que acalme o mercado, porque todo mundo sabe que não importa o quão competente, e ele não é, ele seja em matéria de economia, o quanto ele entenda, o quanto ele conheça o caminho certo a seguir. O Lula não vai aceitar caminhar nesse sentido, e aí você sabe para onde que a coisa vai, o quanto que a coisa vai desandar, né? Chega a ser curioso, engraçado e fora de propósito ver o Haddad recebendo esse prêmio, mas, volto a dizer, é o pessoal do Globo que está dando, você ia esperar o quê? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.